Amém. Bom dia a todos, amém? Amém. Graça e paz a todos os irmãos. Hoje eu tive que despertar minha Débora. Minha Débora estava a dormir, eu falei, desperta, Débora! A minha Débora, e ela está aí despertada, mas eu acho que tem algumas Déboras ainda que precisam ser despertadas, né? O último dia, a última noite, as conversas foram longas. É assim que acontece. Mas nessa manhã o Espírito Santo tem falado comigo e acredito que muitos de vocês que precisamos despertar Débora nessa nação, amém? Despertar Débora e despertar Baraques também, amém? Eu quero ser breve, porque eu acho que eu tenho menos tempo que eu tinha. Alguém pode me falar até quanto que eu posso falar? As Déboras aí. Eu tinha até 10h30, mantém-se isso, ou eu vou ganhar 10 minutos aí de tolerância hoje? Pode ser? Amém? Porque talvez a gente não consegue falar tudo que Deus tem para falar nessa manhã, hoje aqui. Mas eu queria ser bem breve. Eu ia fazer uma piadinha com a Débora, mas ela não está aqui, então deixa para a próxima. Ah, ela chegou. Amém. Não, eu ia falar exatamente isso. Se o Baraque falou, desperta a Débora hoje também, né? Mas eu acho que falou sim, porque ela já está aí. Glória a Deus. Queridos, o título dessa pequena reflexão, desse pequeno devocional, dessa mensagem, é o mover através do propósito de Deus. Amém, queridos? Deus quer nos mover, Deus quer mover Déboras e Baraques, homens nessa nação para um propósito. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então eu queria fazer essa pergunta para você nessa manhã. Qual a sua atitude diante de um grande problema? Alguém tá a viver um grande problema agora? Mas um grande, se for pequenininho, não, mas um grande, aquele problema que só Deus consegue resolver. Alguém? A metade, né? Amém. Então vocês têm uma resposta de Deus para vocês hoje, que Deus vai resolver os seus problemas, amém? Com Jesus do lado, querido, nós já estamos do lado certo. Com Jesus do lado nós somos maioria, amém, querido? Então, nessa manhã, qual é a sua atitude diante de um grande problema? Alguém já resolveu os problemas da maneira errada aí? Alguém já, ou só fui eu? Né, todos nós um dia já passamos por isso, mas eu queria que você soubesse que tudo acontece debaixo de um propósito, amém? Nós vivemos os problemas, mas se nós somos verdadeiros cristãos, o Senhor tem propósito até nos nossos problemas, amém, queridos? Então, o verdadeiro cristão é aquele que sabe se prostrar diante de Deus até nos grandes problemas, naqueles que parecem impossíveis. Lá em Romanos 8:28, o Senhor diz assim, ó, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu queria que você repetisse comigo, segundo o seu propósito. Glória a Deus. Tudo acontece debaixo dos propósitos de Deus. Amém? Deus não age por necessidade. Nós não chegamos aqui em Portugal por uma necessidade. Nós estamos em Portugal, eu e a minha família, há 6 anos. Nós estamos a viver um ano muito especial esse ano agora, é o 6º ano. E de acordo com a Bíblia, o que vem no 7º ano? O ano de descanso. Glória a Deus. Deus me dá um ano de descanso. Glória a Deus. Nós estamos pedindo a Deus um ano de descanso, um ano sabático. Mas é um momento especial de nós pararmos, olharmos para trás e deixar as sementes serem levantadas, serem germinadas por Deus. Amém? Nosso propósito é lançar as sementes, mas o milagre embaixo da terra, quem vai fazer é o Senhor. Mas, aproveitando esse momento, eu queria falar um pouquinho o meu testemunho missionário. Como a Débora falou aqui ontem. Assim como a Débora, eu nunca imaginei fazer isso que eu estou fazendo aqui. Nunca imaginei. Minha função na igreja era só ficar ali aos teclados, a tocar, só isso. Até que
quando eu tinha uns 15 anos, eu aceitei a Cristo. Né? A gente frequentava igrejas, mas não éramos membros. A minha mãe e meu pai eram desviados. Alguém tem pais desviados aqui? Mas eles mesmo desviados, eles nos levavam a várias igrejas. Até que aos 15 anos, eu mesmo fiz a minha decisão com Deus de aceitar a Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida ali na Igreja Assembleia de Deus em Cordeiro, na nossa cidade, lá no Brasil. E ali eu via uma jovem que não tinha nada a ver comigo. Ela gostava de andar no meio das irmãs. O nome dela era Madalena, Maria Madalena. Toda a gente olhava para aquela jovem e falava, aquela jovem vai para o campo missionário. Toda a gente, inclusive eu. Eu era também um daqueles que olhava para aquela jovem e falava assim, aquela jovem vai para o campo missionário. E ainda eu falava assim, inocente, e quem casar com aquela jovem vai levar aquela jovem para o campo missionário. Não sabia que há 10 anos depois seria eu. Então, quando eu casei, Débora, com a Madalena, eu já casei sim, com um contrato já assinado. Eu já sabia que estava contrato ali, carimbado, levar ela para o campo missionário. Enfim, e ali nasceu a nossa história missionária. Eu estou a falar de 22 anos atrás, queridos. Esse ano, agora, a gente faz 22 anos atrás. Então, há 22 anos atrás, nós já sabíamos que esse momento iria chegar na nossa vida. Não sabíamos como, mas estamos aqui no campo missionário. Então, amados, Deus ele não age por necessidade. Nós não estamos aqui por uma necessidade. Necessidade há em todo sítio. Quer mais necessidade que na África? Né? Quando se fala em missão, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? África. Né? Ou talvez Ásia, ou Índia. Mas nunca se fala Portugal. Né? E foi aí quando Deus nos trouxe para Portugal, nós já sabíamos que haveria propósito aqui. Porque aos olhos de muitos brasileiros, né, Portugal não é um campo missionário. E talvez até para você, português, talvez você não enxergue a sua nação como um campo missionário. Mas é um dos campos missionários mais desafiadores do mundo. Amém? É considerado no linguajar missionário como o cemitério dos missionários, onde muitos missionários se frustram porque não vê as coisas acontecerem. Então, Débora, é preciso se despertar. Amém, queridos? E aqui nós chegamos por um propósito. Amém? Estar onde estás é um propósito de Deus. Amém? Aonde que você está? Eu estou num emprego que não é muito a minha cara. É um propósito de Deus. Amém, querido? Vocês nem imaginam o que eu estou a fazer agora. Uma profissão fresquinha que Deus me deu. Deus me deu um gabinete pastoral ambulante. Sabia disso? Quem é de Pão de Açúcar aqui, quando me vê, vai falar assim, ele está no gabinete pastoral dele ambulante. Eu virei instrutor de condução. Estou há 3 semanas com vários jovens do meu lado a ensinar condução e ali a pastoreá-los. Nem eles sabem que eles estão sendo pastoreados e eu estou ali a pastorear jovens, adultos também. E de vez em quando eu pego um crente lá, né? E quando sabe que eu sou pastor, ele dá glória a Deus, Deus enviou o pastor para me dar aula, né? Esses dias ali, essa semana eu fui dar aula a um jovem que chegou a fumar, né, o Viper dele lá. Conversando com ele, ele falou, eu sou crente. Eu falei, você é crente? E fuma? E seus pais sabem disso? Sabe. Queridos, vocês não imaginam a quantidade de jovens cristãos que fumam. Por isso que no desafio de oração que eu quero deixar com vocês nessa manhã, um desafio é isso, orar pelos jovens que fumam. Amém? Mas disso nós vamos estar a falar mais para frente. Queridos, qual a sua atitude diante de um grande problema? Né? O próprio Deus permitiu Ana não ter filhos. E aqui nós vamos entrar na Bíblia agora. Eu falei ontem que eu ia dar um testemunho de Ana, que eu ia falar sobre Ana. Essa mensagem que Deus me deu sobre Ana já me deu há 3 meses atrás. Foi essa mensagem que
eu preguei no Brasil agora em algumas igrejas, mas é a mensagem que Deus já estava me preparando para poder estar ministrando aqui hoje. Mas eu confesso que até agora, minutos antes de eu iniciar essa mensagem, eu ainda não tinha entendido qual era o propósito exatamente dessa mensagem. E o Senhor e o Espírito Santo concluiu essa mensagem na minha vida agora há pouco. Está fresquinha, está do céu fresquinha assim, ó, o maná está fresquinho. Amém, querido? O próprio Deus permitiu Ana não ter filhos. Eu queria que vocês repetissem essa frase comigo. O próprio Deus permitiu Ana não ter filhos. Amém. Queridos, Deus tem o controle de tudo. Amém? Até daquilo que a gente parece que não temos controle. Amém, queridos? 1 Samuel 1, versículo 5. Porém, Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana. Embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. O Senhor permitiu Ana não ter filhos. E o que será que você se sente frustrado ou frustrada nessa manhã e acha que Deus não está te vendo? Aquele grande problema que você levantou a mão agora há pouco, que você acha que Deus ele se esqueceu de você. Eu falo para cada uma nessa manhã, Deus ele tem propósito nesse grande problema aí. Amém? É para a glória dele, é para a honra do Senhor. A atitude de Ana diante do seu maior problema. O que você acha? Qual foi a atitude de Ana diante do seu maior problema? Vamos relembrar aqui. Qual era o maior problema de Ana? Não ter filhos. Era estéril. Alguém conhece uma mulher estéril aí? Eu, por acaso, tenho uma tia que chama Ana, e o maior sonho dela era ter filhos. E ela conseguiu engravidar uma vez e, infelizmente, perdeu aquela filha. É o seu caso, pois. Qual a sua atitude? Qual foi a atitude de Ana? O que vocês lembram da Bíblia? Qual foi a atitude de Ana diante desse grande problema? Ela orou ao Senhor. Simples assim. Ela orou ao Senhor, ela buscou ao Senhor e chorou amargamente. Como nós lemos lá em 1 Samuel 1,10, ela buscou ao Senhor. Essa fórmula simples, é tão simples que às vezes as pessoas esquecem. Uma vez alguém me disse, o Evangelho é simples, quem complica ele somos nós. Amém? Nós queremos complicar tanto o Evangelho, né? E a história diz isso, a tradição diz isso. O Evangelho é tão simples, mas criaram purgatório, mas criaram intercessão aos santos, mas criaram tantas coisas para desfigurar a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples. Então, queridos, diante desse grande problema, faça como Ana, ore ao Senhor. Amém? Mas ore mesmo, olha como que Ana orou. Chorou, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Queridos, as nossas lágrimas, elas descem, elas caem como semente diante de Deus. Vamos chorar diante de Deus, queridos. Vamos chorar, vamos derramar lágrimas, vamos prantear, porque o Senhor, Ele enxugará dos nossos olhos o quê? Toda lágrima. Amém? Vamos chorar diante do Senhor, vamos nos derramar diante do Senhor. Ana, a mãe que entregou seu filho para Deus. Ela tinha um maior problema, que não conseguia ser mãe. E quando ela foi mãe, o que é que ela fez? Ela entregou. Ana, a mãe que entregou o seu filho para Deus. E isso nos lembra quem que entregou o seu filho por nós? O Senhor. Lembra que nós falamos ontem? Nós somos cristãos, nós somos semelhantes ao Senhor. Deus derramou sobre nós o amor ágape, o amor do coração dele, incondicional, está sobre nós. Nossas atitudes têm que ser como as atitudes do Senhor. Amém? Nós somos parecidos com o Senhor, nós somos obra-prima dele. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, o que ela fez? Ao Senhor o darei todos os dias da minha vida. Ao Senhor o darei todos os dias da minha vida.
Quero que você destaque uma coisa nesse texto. Mas a tua serva deres um filho o quê? Um filho o quê? Mais alto, um filho o quê? Homem. Queridos, ela especificou, Senhor, um filho homem. Ela poderia falar um filho, uma filha, uma geração. Ela especificou, um filho homem. E foi aí que o Senhor ministrou para mim nessa manhã. Está fresquinho isso. Homem. Queridos, naquela época havia uma grande necessidade de se restaurar o culto ao Senhor. Naquela época, Elias era o sacerdote, o sumo sacerdote, e seus filhos estavam a profanar o sacrifício ao Senhor. Ofine e Finéias, 2 filhos sacerdotais ali que estavam depravados, literalmente. As ofertas chegavam até eles em vez de levar aquela oferta ao Senhor, eles até comiam aquelas ofertas. A coisa estava feia, estava braba. O culto ao Senhor estava cada vez mais sendo depravado a longos passos. E Ana pediu, dá-me um filho o quê? Homem. Queridos, vocês talvez não saibam, mas Portugal há uma grande necessidade de pastores. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós estamos aqui para um propósito de capacitar homens de Deus para serem líderes, pastores. Deus está levantando nessa manhã Débora, Deus está movendo Débora para orar por homens, amém? Por homens, nós precisamos levantar pastores nesta nação, amém, queridos? Amém? Deus está mandando nós orarmos por homens, mas não é só homens, Deus está mandando, Deus está falando conosco para orar por filhos espirituais que sejam homens e sejam pastores. A gente geralmente, a tendência natural nossa é orarmos ao Senhor para nós nos orgulharmos por termos recebido aquela bênção. Vamos ser bem sinceros, quando a gente quer uma bênção e a gente recebe aquela bênção, nós nos orgulhamos por isso. E é uma coisa natural. Mas Ana, amados, ela estava orando ao Senhor, um filho, um homem, porque ela sabia que ela precisava restaurar o culto ao Senhor. E Deus usou uma mulher para isso, amém? Para restaurar o altar. E Deus quer usar mães espiritual nesta geração, neste tempo, para orar por homens, por filhos espirituais que vão restaurar altares em Portugal. Amém, queridos? Estão a perceber o que o Espírito Santo está a falar nessa manhã? Que nós possamos gerar filhos espirituais que sejam líderes nessa nação. E não sejam nossos orgulhos apenas, mas sejam filhos para Deus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Aí está um paradoxo. Mães oram por filhos. Ana entregou seu filho. É um paradoxo, não é? Toda mãe que não pode ter filho, ela ora por filhos. Mas Ana orou por filhos, mas aquele filho ela entregou ao Senhor. Nossa vida é uma vida de entrega, como nós falamos aqui ontem. Os nossos filhos têm que ser para Deus. Você sabia que em Portugal há uma grande crise identitária entre as mães cristãs? As mães cristãs não querem que seus filhos sigam o caminho ministerial. Elas querem que seus filhos sejam doutores, engenheiros, médicos, psiquiatras e tantas profissões que são tão consagradas, mas pouquíssimas querem que seus filhos sejam homens, líderes, pastores, missionários. Amém? Deus está despertando uma geração que ora por filhos que sejam homens e mulheres de Deus. Amém, queridos? Nós temos 2 filhas. Hoje, só a Beatriz está aqui. A Isabela está em casa, está com um casal de pastores amigos nossos lá. E quando elas nasceram, nós fizemos aquilo que 99% dos pais fazem, consagram seus filhos ao Senhor. 99% dos filhos fazem isso, e nós fizemos isso pelas nossas filhas.
Mas hoje chegou um tempo muito especial em nossa vida. Nós estamos já naquela fase do pré-ninho ninho vazio. Elas já estão com seus 17 anos e meio, já próximo de ir para a universidade. E o que nós começamos a orar ao Senhor? Nós queremos que as nossas filhas, elas busquem primeiro o Senhor, em primeiro lugar, antes de ir para a faculdade. Nós queremos entregar as nossas filhas para que o Senhor cuide delas, para que elas sejam ministradas pelo Senhor antes de elas entrarem na selva da universidade. E nós começamos a orar, começamos a ministrar sobre elas, só que elas não entenderam. Para elas aquilo era inconcebível. Mas nós, como somos pais, como a minha mãe era sábia lá atrás, né, vai para a escola bíblica dominical, né? Nós começamos a orar dessa forma, começamos a ministrar sobre a vida delas, até que elas começaram a parar para pensar, começaram a dar ouvidos, começaram a olhar com outros olhos. Nós propomos a elas de fazer um seminário bíblico, antes de ir para a universidade. E o Senhor foi abrindo portas, e só para resumir a história, agora em setembro, elas duas estarão indo para o Instituto Palavra da Vida na Hungria. Vão estudar ali 1 ano ou 2 anos. E eu creio que Deus vai ministrar profundamente sobre a vida delas. Amém, queridos? Nossos filhos estão para o Senhor. Amém? Nós precisamos ensinar os nossos filhos a buscarem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E eles vão ter certeza que todas as coisas serão acrescentadas. Mas nós vivemos esse paradoxo. Nós queremos os nossos filhos, mas será que nós teremos a coragem de entregá-los ao Senhor? A maior bênção que Ana poderia receber, ela entregou ao Senhor, que foi Samuel. Ela entregou Samuel ao Senhor. E o que Samuel foi? Samuel foi um dos maiores profetas bíblicos. Samuel foi aquele homem que ungiu o primeiro rei e o segundo rei de Israel, o rei Saul e o rei Davi. Israel foi uma bênção, e hoje nós olhando para trás, nós vemos tudo aquilo que Samuel fez, toda a contribuição bíblica que Samuel deixou para o reino, porque uma mulher se dispôs a entregar o seu filho ao Senhor. Amém, queridos? O que vocês acham que aconteceu com Ana depois disso? Você entregaria o seu filho para cumprir um propósito para Deus? Entregaria? O que aconteceu com Ana? O Senhor honrou Ana, e Ana recebeu o quê? Mais 5 filhos. Maravilha, olha que coisa maravilhosa, queridos. Ana, ela pedia a Deus um filho, homem, e ela sabia que o altar precisava ser restaurado, e ela devolveu aquele filho para ser um ministro do evangelho ali. E olha o que Deus honrou Ana, deu mais 5 filhos. Prosperou elas 5 vezes mais. Então, queridos, orem por filhos espirituais. Entregue os seus filhos espirituais ao Senhor. Deixem eles ser pastores, líderes. Essa nação precisa de homens que sejam líderes aqui. E Deus vai te multiplicar 5 vezes mais. Amém, queridos? Ou mais. A palavra de Deus diz: visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Ela queria só um filho, agora já tinha 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. E aqui toda a gente já lembra da história aqui. Queridos, quando nós entregamos ao Senhor, Ele nos honra. Amém, querido? O Senhor, Ele honra um coração que honra. Nosso estilo de vida tem que ser um estilo de vida de honrar ao Senhor, honrar ao próximo, honrar os nossos líderes, honrar os nossos pastores, mesmo até que talvez a gente nem concorde com eles, mas nós devemos honrar, amém? Deus honra quem honra. Deus honra quem honra o próximo. Deus é o primeiro princípio, né? Honra o teu pai e tua mãe, honra a Deus sobre acima das coisas. São os princípios bíblicos. Nós precisamos voltar aos fundamentos bíblicos. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam serão o quê? Desprezados. Amém, queridos? Você já parou para pensar o que é ser honrado por Deus?
honrados pelo Criador dos céus e da terra? Honrado pela maior autoridade de todo o universo, de toda a terra, do Criador de tudo. Ele te honra quando você honra Ele. Amém? Deus, ele espera daqueles que ele espera a honra daqueles que Ele quer honrar. A mecânica é essa: a gente honra o Senhor e Ele nos honra. Amém? Às vezes a gente primeiro quer a honra de Deus para depois honrar Ele. Mas a mecânica é o contrário, tá? Deus ele quer nos honrar, Ele quer nos abençoar, mas Ele quer que nós façamos primeiramente isso. Amém? E agora eu queria desafiar a vocês aqui, irmãs, mulheres, Déboras, né, os Baraques também, de orar por uma causa muito específica. Orar por homens. Mas como assim? Orar por homens. Aqui eu tenho aqui um gráfico de uma pesquisa feita, uma pesquisa europeia que fala que quando o chefe da família se converte, 93% de toda a família se converte junto. 93%. Quando uma criança se converte, 3,5% da família se converte. Quando uma mulher se converte, 17% da família se converte. Mas quando um homem, um pai de família, um chefe de família se converte, 93% da família se converte. Isso é muito sério, queridos. Isso é muito importante. Nós precisamos ter estratégias. Amém, queridos? O cristão ora estrategicamente, sim ou não? Devemos. Né? Então, vamos orar estrategicamente. Nós não vamos esquecer das crianças, mas não vamos esquecer das mulheres. Mas vamos colocar como meta orar pelos homens. Ontem a Débora falou algo profético aqui. Este espaço vai ser pequeno quando vocês trouxerem os seus maridos para cá. Amém? Eu não quero eu e o pastor Haroldo ser os únicos pastores aqui não, amém? Queremos ter homens pastores aqui orando por suas esposas. Amém, queridos? Vamos orar pelos homens. 93% da família se converte quando um homem se converte. Então, queridos, mães espiritual, orem por filhos homens. Amém? É isso que o diabo ele sabe e tenta frear com as suas estratégias. O diabo é estratégico. Se você não sabe, o diabo ele é estratégico. O que o diabo faz? Ele rouba a feminilidade da mulher. Ele rouba a masculinidade dos homens. Ele rouba a infância das crianças. Ele rouba a família. Ele sabe que se o homem se converter, 93% da família vai se converter com ele. Por isso que ele faz com que as mulheres sejam masculinas e os homens sejam femininos. Então, nós precisamos orar estrategicamente por filhos homens. Amém, queridos? Mulheres, vocês foram levantadas como Ana para orar por filhos homens. Amém, queridos? Glória a Deus. E outro desafio que eu queria propor é orar pelos jovens, pelos adolescentes que fumam, pelo tabaco. Queridos, eu fico, toda vez que eu passo em frente a uma escola, eu fico com o meu coração em pranto, de ver tantos jovens fumando. E parece que quanto mais a gente vê isso, a gente se acostuma com isso. Nós não podemos relativizar isso, nós temos que orar. Amém, querido? Então, eu queria desafiar vocês. Peço aí a liberdade para isso aí, as Déboras, a liderança aí, para vocês colocarem isso como meta de oração de vocês. Lembra que nós falamos aqui ontem? Quando nós oramos, nós jogamos para o céu aqui fumo, aroma ao Senhor. E chega ao Senhor ali como aroma suave, as narinas de Deus, as nossas orações. Eu queria te desafiar cada Débora hoje aqui, para orar ao Senhor por um jovem que fuma. Amém?
e descobrir quanto cigarro ele fuma por dia. Aí se ele falar assim 10, ou se alguém falar com você 10, 20, eu desafio você a orar 20 vezes a quantidade de cigarro que ele fuma por dia. Amém? Aceitam o desafio? E à medida que ele for diminuindo, aí você pode diminuir e diminuindo também. Amém? Mas nunca pare de orar por ele. Amém, querido? Ele fuma 50. Eu vou orar 50 vezes no dia. Não precisa ser uma oração longa, não, amado. 1 minutinho só. Senhor, tira a vontade daquele jovem de fumar. Tira a vontade, aquela coisa que ele tem. Um minutinho. Amém, queridos? E eu creio que nós vamos alcançar um grande exército de jovens. Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Vamos ficar em pé? Eu queria que a Madalena orasse aqui. Pode vir? Madá, você mesmo. Vem cá, vem cá. Então, vamos fazer esse momento de oração? Então, vamos orar, né? Mas eu queria, assim, vamos pedir, aquela irmã que sentir, vamos fazer o seguinte, vamos orar como um exército. A nossa antiga líder, né, que gostava, estava tudo de exército aqui, lembra que ela ajoelhava e tudo? Então, ela não está, mas ela nos ensinou, né? Se você sentir, você pode sair do seu lugar e ir para os cantos daqui do local. Tá? É uma pena que nós não temos aqui um mapa de Portugal, né, para estarmos orando especificamente por cada sítio, mas aí vocês vão estar orando em sentido. Tá? Nós vamos guerrear nesta manhã. Amém? E como que a gente guerreia? Senhor Jesus, obrigado. Não. Você vai sair do seu lugar. Se você tiver na sua família um homem, né, o seu marido, o seu filho, que não estou Jesus, você está com a foto dele aí? Você está com o nome dele? Então, pega a foto dele, vai para um canto e você vai começar a orar, guerrear sobre a vida dele. Tá? Se você tem algum jovem parente seu que está fumando, então você vai começar agora a orar por essa pessoa especificamente. E o Espírito Santo de Deus vai te dar palavra de oração. Você vai orar, você vai guerrear em nome do Senhor Jesus. Eu estava falando ontem para uma irmã que eu vou para o céu, mas a minha família também tem que ir. Não vai nenhuma unha fica no Egito. Irmãos, nós servimos, ontem nós fomos ministrados sobre palavra de autoridade. E nós temos que viver isso em nós. Não é? Nós somos serva do Senhor. Irmão, eu já escutei tantos testemunhos de avião parar, estava caindo. E uma missionária, amiga minha, não é? Começou a orar, falou, Senhor, eu não segura o avião. E o avião, que estava caindo, emplanou e parou todo mundo no aeroporto. Nem o piloto soube dizer o que foi. E ela falou assim, foi o meu Deus que pôs a sua mão e o avião pousou. Nós cremos um Deus que tudo pode. Nós temos um Deus poderoso sobre nós. E Ele já nos deu a autoridade. Está sobre nós a autoridade, a unção de Deus. E o inimigo, ele não pode continuar. Ele já está vencido. Mas ele é teimoso e ele fica latindo como um leão. Latindo como um leão. Para nos amedrontar. Mas quem está em nós é mais forte, é mais poderoso. E o Senhor, nesta manhã, nós vamos guerrear em nome de Jesus. Nós vamos guerrear para que os homens dessas nações, para que os nossos filhos, maridos, sejam homens de Deus. A primeira oração que eu fiz a Deus quando eu resolvi casar, porque eu não queria casar, mas quando eu resolvi casar, eu falei, Senhor, eu quero um marido que ame mais a ti do que a mim. Tem que ser mais forte, tem que ser mais cheio de fogo do que eu. Porque se ele te amar, ele vai saber cuidar de mim e dos filhos que o Senhor me dar. Mas eu confesso a vocês, gente, que quando eu estava com as meninas pequenininhas, e ele morava no Rio de Janeiro, ele chegava sábado de noite, e domingo de manhã cedo, eu falava, meu bem, você vai ficar com a gente? Não, eu vou para a escola dominical, porque eu tenho que organizar as coisas. Aí eu falei, não acredito, você vai largar a gente em casa? Aí depois o Espírito Santo falou assim, você não falou o quê?
O Espírito Santo, aí eu comecei, igual a Débora, né? Aí o Espírito Santo falou, você não pediu o homem que amasse mais a minha, deixa ele fazer a obra. E você fica com as meninas. Então, meus irmãos, nós temos que pedir ao Senhor, homens, filhos, que sejam bênção. Eu tenho orado, né, as Débora de Ponte Sô, nós temos orado já há um bom tempo por um avivamento em Portugal. Lá no Brasil, eu falei com as minhas irmãs de oração, porque eu também tenho minhas irmãs de lá de oração. Eu falei, me ajuda em oração. Pega o mapa e coloca a tua mão de abençoar, de profeta, em nome de Jesus. Porque Portugal vai ser um país avivado, um país de campos missionários, que vai alcançar esta Europa. Nós temos que avivar esse continente. A Europa não pode continuar assim. Aqui saem homens e mulheres de Deus que levaram a palavra do Senhor Jesus ao meu país. Nós somos fruto de homens e mulheres de Deus que saíram daqui, atravessaram o oceano em barcos, fugidos pelas perseguições, e levou um avivamento à nação do Brasil. Aleluia. Hoje de manhã nós estávamos analisando, né, estávamos vendo um fato, uma pesquisa que saiu agora recente no Brasil, que o país em que o maior número de jovens tentando tirar tatuagem é a nação brasileira. Aí eu virei para ele, sabe o que é isso? É o avivamento de Deus. É Deus tocando os jovens do Brasil, porque o Senhor tem alcançado a juventude daquele país. E por que não vai alcançar os nossos jovens aqui? É o mesmo Deus. Cabe a nós nos posicionarmos como guerreira. Amém? Então sai do seu lugar, aonde Deus te levar. Se o Senhor, o Espírito Santo, Deus te levar lá para o terraço, lá para o final do hotel, e fazer você caminhar pelas ruas, minha irmã, vai. Faça aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E eu digo mais, quando chegar hoje na sua cidade, na sua aldeia, na sua igreja, faça aquilo que o Espírito Santo, Deus colocou no seu coração esses dias. Não seja covarde. Deus está chamando uma geração de mulheres vitoriosas, corajosas. Chega, minha irmã, chega de perdermos a guerra para o inimigo. Chega de perder nossos filhos para o diabo. Chega de perder nossos maridos para o diabo. A vitória é nossa. Temos que nos posicionarmos. Não aceite doença, não aceite mais enfermidade. Não aceite seu marido estar no fogo, nas drogas, na prostituição. Levante sua mão de Débora. Sai debaixo da sua palmeira e vai para a guerra. Amém?